estágio é justamente o que a Júlia vai abordar aqui nessa aula com vocês agora, que a gente vai trabalhar com etnografia. Então, a gente, nesse projeto especial, que a gente iria incluir no desenvolvimento daquele projeto Praxis, que nós começamos há 2 semestres atrás, a gente iria fazer esse projeto. Só que conversando com a professora Leila Guimarães, que é autora do módulo de estágio e organiza os módulos no curso junto comigo, a gente achou que esse projeto dos meninos seria muito apropriado para a gente trabalhar com um módulo que vocês vão ver mais adiante, chamado Projeto Interdisciplinar de Ensino e Aprendizagem. Então, a aula de hoje é muito importante, não somente para a gente começar o trabalho de estágio, como também para a gente começar depois, mais adiante, 2 semestres mais adiante, realizar o trabalho de projeto interdisciplinar, em que a gente vai trabalhar com a etnografia, a gente vai trabalhar com as abordagens teórico-metodológicas para o ensino da arte mais atuais. No caso, a gente usa muito a proposta triangular, agregado de outros fundamentos de metodologia para leitura de imagem, que a gente já trabalhou, e outras que a gente vai trabalhar. E também o trabalho com o uso do Google Maps, que a gente vai trabalhar com a cartografia colaborativa que vocês experimentaram quando fizeram aquele exercício no UMS, Poiética e no ArtSat BR. Aí cada um vai criar um mapa. Então, para iniciar esse trabalho, a gente vai começar a primeira etapa desse trabalho, a fundamentação é com a etnografia, que a Júlia vai trabalhar com vocês. Aí eu já entrego a turma para ela. Bom dia para vocês. Eu sou muito feliz de estar aqui, porque já desde quando a Ila veio para cá há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, era para eu ter vindo para cá, na verdade eu ia ficar com a turma de cá e ela ia ficar com a turma em Brasília, e a gente teve que inverter no final porque eu tive um problema no Brasília, né? Mas a Ila é uma colega minha desde a graduação, ela contou como é que foi o trabalho aqui com vocês, eu estou muito feliz agora de estar conhecendo vocês. Na época eu entrava, estava observando a turma de vocês, mais para conhecer vocês, e achei que o trabalho da Ila tinha sido muito bom, muito proveitoso. Estou muito feliz de estar aqui. E também estou muito feliz de estar aqui porque eu estou aqui com esse projeto, como a Sheila estava explicando, é um projeto que foi fruto de um trabalho de 1 ano e meio no Arteduca, né? E que, para mim, foi importante porque eu consegui amarrar as coisas que eu estava aprendendo na especialização com as coisas que eu faço no meu mestrado. Eu sou antropóloga formada em Brasília, sou formada em Sociologia, Antropologia na Universidade de Brasília, formei junto com a Ila, inclusive, e agora estou fazendo mestrado em Etnologia na Universidade de Munique, na Ludwig Maximilian em Munique, na Alemanha. E estava trabalhando com essa turma de Brasília, fui para o presencial de Brasília e queria amarrar o que eu estava aprendendo em artes com o que eu aprendo em antropologia, porque mesmo em antropologia da arte é uma coisa um pouco diferente de arte e educação, e foi para mim difícil, um exercício super interessante que a gente conseguiu fazer com o nosso grupo do Arteduca, e esse projeto é o resultado disso, é um trabalho que já faz parte do que vocês vão fazer no curso de vocês, né? É uma coisa que já foi pensada para a licenciatura. Então, essa oficina de métodos e técnicas em etnografia, ela tem um objetivo maior, que é o objetivo de preparar vocês para as disciplinas de estágio, como a Sheila estava falando, que inclusive, Eu já deveria ter recebido, porque eu está no correio, está vindo. Esse aqui é o módulo de vocês, né? Vocês vão receber depois, que é o módulo de estágio supervisionado da professora Leda, que foi uma inspiração. E, na verdade, a gente já tinha começado com esse projeto da gente, quando eu pude ler isso aqui e vi o tanto que tem a ver, que
foi daí que a coisa foi encaminhando mais e o objetivo acabou sendo, o dessa oficina especificamente, preparar vocês para o estágio e preparar vocês para esse projeto de cartografia que faz parte do plano de licenciatura, do andamento do plano de licenciatura. Vocês vão ver mais tarde como é que vocês vão poder usar isso. O que eu quero é que vocês, com esses métodos e técnicas que são específicos da antropologia e da etnografia, se preparem para usar esses métodos em outras coisas, em outros tipos de pesquisa. Isso não é uma coisa pouco comum. Esses métodos são métodos qualitativos, eles estão sendo cada vez mais usados fora da área de antropologia, porque eles têm muitas vantagens e eu acho que na arte e na arte de educação, eles têm umas vantagens muito grandes, porque muitas vezes assim, os métodos qualitativos estão sendo quantitativos, vocês não conseguem chegar a algumas informações que são muito importantes. E eu acho que esses métodos vão poder dar uma base boa para vocês usarem nas pesquisas futuras de vocês para várias áreas. Espero sim. Vamos lá. Eu coloquei aqui os objetivos, que são, na verdade, os objetivos do nosso projeto. Fazem parte desse objetivo geral, mas são objetivos um pouco mais específicos, que é promover a aprendizagem, a proposta triangular, que vocês já devem conhecer, né? Por meio da leitura de obras de arte, expressões culturais. No caso da antropologia, a gente fixa um pouquinho mais nas expressões culturais e na contextualização da produção artística. Relacionar os valores da produção artística local com outras interferências no modo de trabalhar o estranhamento familiar. Estranhamento familiar vai ser um dos temas específicos dessa nossa oficina de hoje. E é uma coisa que talvez, assim, porque a maioria, ninguém aqui fez a oferta? Ninguém fez parte da oferta de antropologia comigo, né? Então pode ser que já esteja um pouquinho mais frio, né? Assim, já um pouquinho esquecido esse método que com certeza a Ilha abordou. É um método importante para a antropologia, principalmente para a antropologia urbana. A gente vai focar nesse método daqui a pouquinho. O outro objetivo que a gente tem é o de fomentar a valorização da cultura e arte local, exercendo uma prática curatorial. A curadoria vai ser um tema importante aqui também, por meio da promoção e organização de exposição. Isso aí é um projeto para mais tarde, é uma coisa que não é para agora e é um projeto do nosso trabalho, não é dessa oficina específica, né? Isso aqui é uma parte, objetivos não só dessa oficina, mas objetivos desse projeto. Isso aí, essa etapa do projeto é a que vai entrar no projeto Praxis Poética, que a gente vai fazer depois, tá? Dá continuidade. Então, assim, vocês veem que os objetivos dessa oficina estão amarrados com um objetivo maior que vocês vão precisar mais tarde. Por isso é importante dar bastante atenção a esses métodos para vocês conseguirem usar esses métodos mais tarde nesses outros projetos. Em qualquer curso de graduação, as coisas têm pré-requisito, não é à toa, né? Uma disciplina precisa da outra, porque sem esse método, sem conseguir assim, dominar esse método, vocês vão precisar ter muita dificuldade em realizar atividades de outras disciplinas, como, por exemplo, estágio supervisionado e outras disciplinas também, talvez, eu não estou tão por dentro do fluxo, mas que esse projeto foi pensado nessas disciplinas. Utilizar as tecnologias contemporâneas como possibilidade de compartilhamento e divulgação da produção artística, criando significações sobre a realidade local por meio do espaço virtual. Essa é uma preocupação grande nossa também, porque é importante a valorização da cultura local, é importante a produção cultural local, mas isso não pode ser uma coisa isolada, feita só pensando no pessoal daqui. Isso tem que ser uma coisa em diálogo com outras culturas, outras pessoas de outros lugares, esse diálogo que a gente está tentando aumentar aqui, mas não aumentar de uma forma que só venha para cá. A gente também quer que saia daqui alguma coisa, assim, a produção cultural
Aí eu então arrasou, né? Vou parabenizar eu quando chegar lá para Mas é isso mesmo, assim, o que a gente vê aí na antropologia é tudo. O negócio da cultura é que é um perigo, né? Porque cultura pode ser quase tudo. Então, assim, é diferente da ideia de produção cultural das artes. Porque a cultura mesmo, ela envolve mais do que só a produção cultural, né? Ela envolve o modo de vida, o modo de pensar, o modo de fazer, né? O modo de fazer arte ou de produção cultural local, ele faz parte, ele está inserido na cultura, mas ele não é tudo, né? A produção cultural não é igual à cultura. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E por que isso é importante aqui no nosso caso, na metodologia de pesquisa etnográfica? Porque o antropólogo, a ideia, quando a antropologia começou, né, era aquela coisa colonialista, né? As pessoas, eu estou sentada assim, desculpa, mas eu tenho a maioria está lá, então vou ficar de costas. Mas a antropologia, então, ela começou, tinha uma ideia de colonialista, assim, de conhecer os povos primitivos, né? Aí eles saíam da Europa, que era o que havia de civilização, que era considerado civilização. Hoje em dia a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Mas que iam conhecer uma cultura primitiva na época. Isso tudo também, o conceito de primitivo ali foi questionado e agora não se pensa assim, primitivo na antropologia é uma coisa que vem antes do homem, né? Assim, quando os primatas foram evoluindo, antes da cultura surgir, tinha o primitivo, não é? A cultura primitiva não conseguia não bate, né? E isso, o que acontecia? Então, na Europa, quando eles vinham para essas culturas, eles era uma coisa de troca, né? Mas eles vinham de uma cultura e começavam a conviver com outra. E aí era uma coisa exótica, diferente, já existia um estranhamento, né? Então eles saíam da cultura deles, onde tudo era familiar, tudo eu conheço, e iam para uma cultura exótica e conseguiam enxergar várias coisas que eram diferentes. A diferença ela era mais gritante, né? Uma cultura europeia para uma, não sei, por exemplo, uma aborígene australiana, era uma coisa tão diferente que era mais, por um lado, mais fácil de enxergar a diferença, mas por outro lado, era mais difícil de fazer, dessa diferença começar a fazer sentido, né? Nessa troca cultural, ela é uma coisa, era mais difícil de perceber o que aquela cultura está funcionando daquele jeito, qual era a lógica interna daquela cultura. E esse era o exercício que o antropólogo tinha que fazer. Ele saía da cultura dele, observava esse exótico e tinha que, de alguma forma, transformar esse exótico em familiar. Não em familiar no sentido de, agora eu também faço parte disso, mas familiar no sentido de encontrar uma lógica naquela cultura. Aquela cultura só vai fazer sentido dentro dela mesma. E isso, o antropólogo tem que fazer esse exercício de observar, então existe essa lógica e ela funciona assim. E por isso que é uma troca. Isso que era um exercício clássico, era a metodologia clássica da antropologia, de procurar o exótico e transformar ele em familiar. Só que a antropologia também, com todas as ciências, foi mudando, né? E o que aconteceu? Com a antropologia, com o fim das colônias, muita coisa mudou, o contexto mundial mudou muito, né? E a antropologia foi se adaptando. O que aconteceu? As colônias começaram a fazer antropologia. Hoje em dia, México e Brasil, e nos Estados Unidos também, né? Até mesmo, são as grandes potências em antropologia. Esses são os países assim, onde a antropologia ficou mais para frente, vamos dizer. Por quê? Elas não tinham esse peso, essa carga que a antropologia europeia tinha, que era uma coisa etnocêntrica. Eles achavam que a Europa era o centro do mundo. Então, eles pararam um pouco no tempo. E depois, agora já estão alcançando a antropologia na França, na Alemanha, na Inglaterra, já está completamente diferente. O pós-colonialismo já é uma discussão que está ficando até velha, né? Nesses países também, não só nesses. Na Índia também, que é uma colônia e é uma potência, é um grande país, é um povo maravilhoso,
que escrevem sobre esse processo do pós-colonialismo. E o que acontecia? A antropologia feita nesses países, nessas colônias, elas tinham que fazer um processo diferente. Porque, em geral, os antropólogos do Brasil, por exemplo, eles iam estudar tudo bem, eles iam muitas vezes para aldeias, para povos indígenas ou para povos quilombola, mas também começou a acontecer a antropologia urbana, que era uma coisa mais misturada com a sociologia, mas a antropologia urbana, ela tinha uma característica de que o antropólogo muitas vezes ia fazer pesquisa dentro da própria cultura. Ele chegava na cidade dele e escolhia um tema e ele tinha que fazer pesquisa lá. Como é que ele ia fazer esse exercício, que era de ver essa coisa exótica e transformar em familiar? É outro processo. O processo é inverso. É você ver uma coisa que você enxerga todo dia com outros olhos, com olhos de antropólogo, né? Essa é a metodologia de estranhamento do familiar. É você chegar na sua própria cultura e conseguir enxergar coisas que você no seu dia a dia não enxerga mais. Eu, por exemplo, estava falando, eu fiz um caminho para o UNB lá em Brasília todos os dias da minha vida. Eu só parei para pensar nisso depois que eu voltei 5 anos depois, 5 anos morando na Alemanha, eu voltei para o Brasil e o caminho mudou. E aí você fica desconcertado. Tudo aquilo que era familiar, de repente, passa a ser estranho, né? Eu não conhecia mais. E aí eu comecei a enxergar o caminho que eu fazia antes, sabe? E aí eu comecei, nossa, mas não é porque era por ali. Isso é o quê? É o cotidiano vai secando a gente, né? A gente vai enxergando, já não enxerga essas coisas no dia a dia. É como as coisas funcionam. Eu acordo de manhã, tomo café da manhã, na cozinha, depois eu desço, no caso na Alemanha, entro no trem, no metrô, vou para a universidade, ou eu vou de bicicleta no verão, bicicletinha, vou para a universidade e tal, entro na universidade, sento numa cadeira, está ali na frente com o meu professor, e tudo isso já é muito familiar. O que ia acontecer se eu chegasse, acordasse, em primeiro lugar, minha cozinha tem agora um sofá. Minha geladeira está no banheiro. Isso tudo já muda o nosso dia a dia, né? É aquela coisa assim, tudo que faz sentido para a gente começa a ser questionado quando alguma coisa muda. Aí eu chegaria na universidade, o professor estaria sentado aí e ia querer que eu estivesse em pé escutando o que ele está falando. Isso já ia mudar. São coisas que estão tão familiares, tão naturalizadas, que a gente não vê que existe esse ritual. A sala de aula, ela é um ritual. Existe um procedimento. Se isso não acontecer dessa forma, tudo bem, pode ser quebrado, mas é uma quebra. Sempre que você muda esse contexto, como é que as coisas acontecem, é uma quebra. Isso é bom para a pessoa refletir sobre como é que as coisas acontecem, mudanças ocorrem assim, mas é uma quebra. Isso que a gente está tentando observar. Claro que a gente, como antropólogo, para estranhar o familiar, a gente não vai poder pegar o sofá e colocar na cozinha, né? A gente vai ter que enxergar essas coisas sem mudar elas. E isso é que é um processo difícil. Isso que a gente vai aprender aqui agora. Que é essa procura de transformar o familiar em exótico. Né? É o processo dessa. Esse processo, a procura de transformar o exótico em familiar, era daquela antropologia mais clássica, assim, mais antiga. Né? E agora, para compreender a própria cultura, a gente vai ter que transformar o familiar em exótico. Quem falou? Passado um texto da Bíblia, só nasceremos, é isso, né? Só nasceremos. É isso, né? É bem que vocês leram, então, só nasceremos. É verdade, alguém falou. Aquele livro que a gente viu, os argonautas, o Pacífico Ocidental, também o Evangelho, muito bem essa parte da convivência, ele sentia a cultura dos índios lá, que não queria, que ele acordava de manhã, toda aquela. Já é um negócio, né? Nossa, que ótimo. Não pensei em muito velho.
e para de pensar nas questões que fazem parte dessas práticas sem a gente perceber. Por exemplo, as questões de gênero, de classe social, de etnia. Muitas vezes a gente já tem todo um modo de viver essas questões e não para mais para pensar nelas como questões. É verdade, as coisas são assim, mulher é assim, naturaliza, sabe? Homem é assado, só existe um tipo de relação entre eles. E tudo isso, assim, questionar por que as coisas são assim, de onde vem isso, é importante até para as mudanças sociais acontecerem, entendeu? E acontecerem de forma consciente, né? Porque o problema também é quando a gente começa a questionar ou a não questionar isso, e as mudanças sociais vão acontecendo, a gente nem para pensar no como que a gente quer que mude. E é isso que é importante aqui. O estranhamento, ele possibilita também uma nova experiência estética, né? A partir da ressignificação do ordinário. O ordinário aqui no sentido de comum, né? De cotidiano. Isso, né? No caso da experiência estética, também é muito importante para quem está estudando artes, porque muitas vezes as coisas locais, eu andei agora para uma cidade muito boa, a última vez que eu vim a Porto Velho, eu tinha 12 anos, eu parava para pensar muito nessas coisas, mas eu vi coisas assim que fazem parte da estética do cotidiano de vocês, né? Que não fazem parte do meu cotidiano. E essas coisas, ter elas como coisas conscientes, é importante para vocês perceberem as influências que os artistas locais sofrem. O que é importante, o que faz parte do imaginário coletivo daqui, o que tem como realidade local e que vai ser refletido nessa estética que vocês veem todo dia, né? Não sei, no caso, pinguim em cima da geladeira. Quem mais para pensar por que o pinguim está em cima da geladeira? Eu não sei responder essa questão, mas só de parar para pensar nessas questões, entendeu? Já é uma coisa que enriquece a discussão local sobre estética, né? E já abre o olho da gente para a estética local, que muitas vezes a gente não vê mais. Agora, vamos falar um pouquinho dessas trocas culturais. A antropologia, a etnografia, já é uma forma de troca. Você sai de uma cultura e vai para uma outra, você leva a sua cultura. Né? Você chega nessa cultura já com uma cultura própria, você vai aprender sobre essa cultura. E elas, como a gente estava falando, são responsáveis por mudanças de valores e de modos de viver locais. Essas trocas culturais, elas não acontecem só na etnologia, na etnografia. Elas acontecem no dia a dia de todo mundo. Quando a gente assiste na televisão um filme americano ou uma novela que é passada, como as daquele cara, todas são passadas em Ipanema e Leblon, lá no Rio de Janeiro. Isso já é uma troca cultural, porque isso não faz parte do nosso cotidiano. Isso é uma cultura local e a gente já absorve isso e naturaliza isso. O que é isso? Esse dia eu achei frio, eu acho. É que você está sentado aí, essas trocas, elas vão influenciar muito a construção da identidade social de todo mundo, identidade cultural de cada grupo. E isso é muito importante no sentido geopolítico, assim, de quem sou eu, quem é o outro, e no sentimento telúrico, o que é a minha terra, né? Assim, qual é o meu, não é território no sentido só físico, mas assim, o que sou eu socialmente? Eu sou, vocês são rondonianos? Não, rondoniense é quem nasceu, rondoniano é quem chegou? Ai meu Deus, Essa história, Rondoniense é quem nasceu, rondoniano é quem não. Até essa diferença, o eu rondoniano e o outro rondoniense que chegou depois, ao contrário, isso já é uma construção do eu e do outro que ela é feita através de culturas diferentes entrando em contato, né? É uma troca cultural. O rondoniense é uma cultura já local, que existe, e o rondoniano que chega depois, ele chega com uma cultura própria. E essa troca já deu espaço para a construção de uma identidade que é o do eu e do outro. Né? Eu rondoniense e o outro rondoniano. Só que isso são construções que são feitas sempre a partir de trocas. Essa construção do eu já é uma troca, né? Isso não existe sozinho, só existe o eu se existir o outro. Senão não faz sentido, não faz fazer sentido delimitar uma diferença, uma identidade
identidade se a outra não existe. Tanto é que as identidades mudam, né? Quem é de Brasília faz sentido perguntar, você é do lado sul? Dentro daquele contexto, isso faz sentido. Se eu chegar na Alemanha e disser eu sou do lado sul, eles vão ficar pensando do lado sul de onde? Do lado sul, ao sul daqui? Do que você está falando? Tem coisas que só fazem uma identidade, só faz sentido diante de outra. E isso a gente tem que ver. E o que são os riscos maiores que essas trocas culturais trazem para essas construções? Por exemplo, a globalização e o neocolonialismo. Né? O que é isso? São trocas que têm um perfil coercitivo. Né? Isso não acontece só na globalização e no neocolonialismo. Várias trocas têm esse perfil assim, de oprimir uma identidade, ou oprimir uma cultura em prol de uma outra cultura. No caso da globalização, o que acontece? Muitas vezes a gente vê a globalização só como uma coisa positiva, maravilhosa, a gente tem acesso a várias culturas. Mas o que acontece? A cultura local, muitas vezes, perde espaço porque a cultura europeia ou a cultura dos Estados Unidos acaba sendo valorizada em excesso. Eu considero em excesso, porque a cultura local acaba sendo desvalorizada, quando a gente pensa nela em relação a essa outra cultura. Isso são as trocas com esse perfil coercitivo, opressor. Isso é uma coisa que, quando a gente percebe, quando a gente enxerga melhor essa troca, a gente pode pensar e questionar. Por que a arte europeia vai ser mais importante que a arte local? Claro, a gente vai ter que perceber qual é o valor histórico da arte europeia para a nossa cultura. Qual é a nossa relação com essa cultura? Mas por que a cultura local tem que ser desvalorizada porque a gente conhece ela lá? Só de conhecer essa outra cultura e não conhecer a nossa própria cultura já é uma forma de desvalorização da nossa própria cultura. Né? E muitas vezes a gente esquece de fazer isso com equilíbrio, né? De conhecer a importância das influências que a gente sofre sem deixar de conhecer a nossa cultura, a nossa produção cultural, a nossa produção artística. E isso que esse método vai querer trazer também. Por quê? Porque com esse método a gente vai entrar na nossa própria cultura e ver o que tem de produção que a gente tem que ver mais porque está tão familiar que a gente para para pensar, não quero conhecer só sei lá, o barroco de não sei onde, esquecer, até estava preferia, vamos olhar mais para isso, entendeu? Isso que a gente não quer. Agora, só para voltar aqui alguns autores que são importantes a Ivone Richter, ela tem esses três componentes que são importantes na produção cultural, que é a reação cognitiva, na produção cultural não, na observação da estética no local, que é a reação cognitiva afetiva, contemplativa ao ambiente que traz a necessidade de organização visual e de força expressiva, que é uma componente humano, é como a gente observa uma obra de arte. Aí tem esse componente cultural, que é a forma que a organização, que cada sociedade se organiza, os seus códigos, e que isso está presente no estilo estético local, né? Isso é uma coisa que a gente, as duas coisas que eu acho que a gente tem muita dificuldade de ver, o que tem de humano e o que tem de cultural, humano no sentido geral, não específico, né? E a multiplicidade das sociedades e grupos que tem a multiplicidade de sociedades e grupos que leva a uma variação tão grande de visões de mundo que a gente às vezes se perde no componente cultural, né? E o componente singular, que é como é que cada um de nós, como é que eu vou vivenciar essa estética dessa cultura, né? Da minha cultura, das outras culturas. Esses três componentes, eles estão ligados e é importante para a gente perceber o que tem de cada um desses componentes na vivência da estética do cotidiano.
especificamente no ensino das artes. O que isso possibilita? Essa vivência, essa percepção maior dessas trocas culturais e uma percepção maior da cultura local, o que isso pode trazer de bom? O desenvolvimento do potencial criativo, porque a pessoa passa a ter uma visão maior, isso aumenta também o leque de possibilidades estéticas. Você vê também a própria cultura, se você não vê só o externo, né? Uma aproximação entre a arte, a escola e a vida. Por quê? Porque você, percebendo essas trocas, você vai poder, para perceber essas trocas, você já vai ter que fazer troca, você já vai ter que viver a arte, viver a vida local, o dia a dia, a vida, estou falando aqui, o local e o dia a dia. E para vocês, especificamente, assim, na parte de estágio supervisionado e no cotidiano de vocês que já dão aula, viver isso na escola, perceber essas trocas, como elas acontecem na escola, porque a gente naturaliza elas, né? Como professor, eu acho que a gente começa a naturalizar as coisas, tem que ser assim, né? E ampliar o conceito de valor estético, por quê? Porque ampliar, até porque é isso que a gente está falando, não só valorizar uma coisa esteticamente e esquecer de outra. Muitas vezes eu acho que devem chegar alunos de vocês que vêm de culturas diferentes de vocês, né? Não é todo mundo igual. E mesmo dentro de uma própria cultura, as pessoas têm papéis diferentes. Então, às vezes a gente já não tem olhos para ver o que esse aluno pode trazer para dentro da escola, né? Então, de repente, a gente perceber como é que são as trocas culturais dentro de uma escola pode ampliar o que esses alunos podem trazer de fora de influência estética e ampliar esse valor estético. O bonito não é só aquilo, o belo não é valor no sentido só de o que é bom, valor também no sentido de o que é ruim. Então, vamos começar a fazer isso de forma consciente. Então, isso pode ampliar o conceito de valor estético, né? Problematizar o conceito de artes menores, né? O que é artesanato, o que essa arte é menor que aquela, isso tudo, parar para pensar nessas coisas todas, né? Romper essa visão etnocêntrica do mundo, né? Eu sou o centro do mundo, a minha realidade é correta, e isso é um perigo que os professores em geral correm, né? Porque existe uma hierarquia na sala de aula, não perceber essa hierarquia é perigoso, porque essa hierarquia ela existe, ela tem uma função dentro daquele ritual que é a escola, que é a sala de aula, mas isso aí às vezes acaba passando assim, um trator em cima das nuances de cada aluno, de cada cultura que pode ser trazida para a sala. E a visão etnocêntrica também faz o professor achar que só a história da arte europeia é que tem uma importância cultural. Ou isso é o etnocentrismo, né? O eu no centro do mundo. Ou, na verdade, o eurocentrismo, né? A Europa ser o centro do mundo e nada mais existia. Gente, quem quiser adaptar, fazer pergunta, pode fazer. Tá? No meio, enfim. Então, o que mais? Destacar o papel do artista como ativista social e o aluno como agente social. Porque eu acho que muitas vezes isso se perde, né? A gente para de perceber qual é a função de cada um dentro da própria cultura. E para perceber até a nossa função dentro da nossa cultura e as possibilidades que a gente tem até de mudar o mundo. Né? E leva os alunos a perceberem melhor a sua própria cultura e se apropriarem dela. Porque muitas vezes esse eurocentrismo, o centro, muitas vezes não está na gente. Né? Assim, o mundo, por exemplo, até pouco tempo atrás, era um mundo muito masculino. Então, parar para perceber a nossa própria cultura, é perceber, olha só, o mundo é machista. Então, vamos ver, vamos repensar. Esse é o meu papel dentro dessa cultura, como é que eu quero que ele seja? Vamos mudar. E isso é o movimento feminista. Então, isso dá a possibilidade de mudança. Perceber a própria cultura, parar para pensar, o mundo é machista, foi o primeiro passo para as feministas começarem a repensar o papel da mulher no mundo. E é isso que é preciso fazer. O movimento negro, os movimentos sociais em geral, eles começam com uma consciência cultural maior, né? Isso é importante. Isso é o que muda o Brasil, né? Vai mudar o mundo. Vamos lá. Bem utópico, né? Mas é verdade. É assim que as coisas aconteceram e é assim que as coisas acontecem. Bom, a Leda é a autora do módulo de vocês, para vocês vão ler, e o canal do Oliveira também. E aí eu quis fazer
mas me parece praticamente a mesma coisa que eu li dela, que o que ela destaca nisso, né? Ele descreve metaforicamente o processo pelo qual membros de uma comunidade adquirem um maior discernimento sobre a própria cultura, né? É ver a própria cultura com outros olhos, né? Descreve as interpretações feitas por forasteiros, não por forasteiros, mas por pessoas da comunidade. Consiste em um passo essencial para compreender a identidade cultural que possuímos. E é isso, você perceber qual é a sua identidade dentro daquela comunidade, até em relação a outras culturas, como é que a sua identidade é construída, né? E isso, esse estranhamento do familiar, ele é feito por alguém que vê aquilo como familiar, né? Vai ser muito difícil você fazer isso se você não percebe aquela cultura como uma cultura familiar de alguma forma, né? Ela convida a um envolvimento histórico-político e a uma reflexão sobre as possibilidades de mudança. É isso, tomar consciência da própria cultura e da própria identidade cultural, ela dá ferramentas para você mudar até a sua própria identidade cultural e a própria cultura. A possibilita identificar formas de autoria em diferentes grupos culturais e sistemas de valores. Isso daí é uma coisa, é um tema maior, é um tema muito grande que eu acho muito interessante. Eu agora fiz uma pesquisa, eu vim para o Brasil nesse momento para fazer a minha pesquisa de campo para o meu mestrado na Alemanha. E uma das coisas que eu percebi é essa questão de autoria, ela é vista de um jeito diferente em cada cultura, né? Aonde eu fiz a minha pesquisa de campo, no Juazeiro do Norte, a questão da autoria ela é muito importante, mesmo dentro do artesanato. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e identificar, porque até perceber o que é considerado autoria lá e o que é considerado autoria em outros lugares é interessante, porque a assinatura numa obra de arte, às vezes, não vai querer dizer a mesma coisa para mim do que vai dizer para esse grupo, né? Ontem mesmo a gente estava comprando uma obra. Tinha um entalhador trabalhando ali, a gente foi ver a exposição da Esmeraldina, tinha um entalhador trabalhando ali na porta. Aí a gente gostou do trabalho que ele estava fazendo e as meninas, a gente subiu, depois a Júlia voltou lá e comprou o trabalho dele para me dar de presente, porque eu tinha gostado muito do trabalho. Aí quando a gente foi olhar, não tinha assinatura, ele não tinha assinado, a gente não sabia o nome do artista. Quer dizer, para ele, essa questão da autoria não tem o mesmo significado que tem os artistas das obras que a Júlia comprou em Juazeiro, que tem assinatura e tem um orgulho pela assinatura. A gente voltou e pediu para ele assinar. Ele estranhou, sabe? Para ele ficou até meio assim, por que a gente queria saber o nome dele? E como ele não tem um lugar fixo, se eu mostrar aquele trabalho para alguém, isso foi o Charles que fez, o nome dele é Charles, ele assinou depois. O Charles é um rapaz mineiro, ele veio de Belo Horizonte, ele andou e ele é andarilho. Ele sobrevive fazendo uma obra, vende aqui, vende ali, ele não tem roteiro. E tem interesse comercial. Não tem interesse comercial, então ele não tem essa, assim, a gente falou para ele, olha, você é o autor, né? Você sabe quem fez. A gente não sabia nem o Mas nome isso dele. é a gente também, de certa forma, A nossa cultura. A nossa cultura. Eles vão fazer esse valor nosso, a autoria que a gente impõe para eles. Isso tudo a gente também parou para pensar na hora. Ele não vai nem E tantas obras lá que tem que sair de autor desconhecido, né? Isso também é uma coisa, a questão da autoria é uma coisa que surgiu depois da Idade Média, né? A partir da Idade Média. E eu cheguei e falei, você pode falar o seu nome e a data, porque para mim é importante a data. Ele concordou em botar o nome, mas ele não botou a data. Eu vou escrever atrás. É uma troca Ele cultural, falou né? Para você. O que mais aqui? A busca outra coisa que o perfumamento no familiar pode trazer. Ele busca enriquecer o discurso atual de arte-educação pelas articulações de questões de gênero, classe social e etnia que afetam as comunidades. Esses três exemplos, classe social, gênero e etnia, foram exemplos que são exemplos que já vêm de uma cultura, né? Que é uma cultura brasileira que
eu diria geral, assim, mas são traços culturais que muitas vezes, quando a gente vai para o local, não tem tanta importância. Mas são exemplos que eu quis dar, porque na maioria das culturas, gênero, né, se é homem ou se é mulher, ou tem um posicionamento diferente na maioria das culturas que eu conheço, não é todas, mas sim. Classe social, até mesmo o conceito de classe social ele muda, né? Etnia, o conceito de etnia, gente, é uma coisa muito relativa, é uma coisa que hoje está sendo discutida muito e que a gente tem que parar para pensar nessas questões, não tapar o sol da peneira, porque não perceber, querer não perceber é todo mundo igual, é todo mundo igual, o que acontece? Vocês passam para todos em cima das diferenças que podem trazer coisas super positivas, né? Pensar, você é negro, o que você pode fazer então de bom? Você é branco, o que você pode contribuir nessa troca? Vamos ver essas coisas, vamos enxergar elas e sem colocar uma hierarquia. Porque o perigo de pensar todo mundo é igual, é que como ninguém é igual, a gente acaba sendo mais preconceituoso do que a gente está tentando ser. Essa questão dos direitos e deveres e dos benefícios que se tem entre os direitos e deveres é que leva a essa questão de todo mundo igual, porque a partir do momento que eu quero receber o benefício, que eu quero se tratar, aí eu falo, não, mas eu sou um cidadão igual. Aí eu mesmo estou perdendo o meu valor cultural, eu abrindo mão, ou então confundindo o lado do direito com o lado cultural, né? Pois é, tem a lei, para não ser igual, é preciso um passo ainda maior, assim, não é? Todo mundo é igual, mas quando eu chego numa entrevista de trabalho, eu não tenho a mesma chance que ele, eu já não quero mais aceitar porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo. Isso, só de não discutir essas questões, eu já não estou sendo igual. Então a lei, hoje em dia, está abrindo espaço até esse negócio de cotas para mulheres no Congresso. Não vou nem entrar na questão da cota negra, porque é uma coisa que eu estou por fora, porque eu não vivi, eu estava fora do Brasil quando isso tudo aconteceu. Eu peguei só o início dessa discussão. Mas, para a mulher estar no Congresso, tem uma cota de 8%, uma coisa assim, né? Que tem que ser 8%. Já não é igual do início, mas essa lei foi criada para dar espaço para um dia igualar. Para incentivar. Essas coisas são temporais. Depois, quem sabe, num outro contexto, isso daí não vai fazer sentido nenhum. Vai ter que ter cota para outra coisa. Para negros, para índios, para o que for. De repente, daqui a pouco vai ter que ter cota para branco. Então, isso tudo a gente tem que pensar nessas questões e essas questões têm que surgir. Mas tem que surgir com muito respeito, né? Curiosidade e não de uma forma, eu tenho a verdade e vamos lá. A elaboração da lei não se pensa muito no cultural, se pensa no direito mesmo. Na elaboração de uma lei, o legislador está aí focando no direito, ele não está nem aí. Mas também o direito é fruto da cultura, ele não tem como separar. Tanto é que não dá para encaixar a legislação. Aí está achando, no mesmo momento que ele diz que, por exemplo, o índio tem direito à aposentadoria rural, ele diz que não tem, se ele comete um crime, ele não pode ser penalizado pela mesma lei, que é. Aí tem uma lei que tem a mesma e outra lei que já não é a mesma. Entendeu? Como fazer essas duas terem o mesmo valor, conviverem sem uma lei? Isso tudo tem que ser muito bem discutido, não pode ser esquecido. Né? São questões, essa questão vai ser interessante. São outras, duas vidas, a Pacotila tem o mesmo direito para isso, mas para quando ele mata, ele já não tem o mesmo, já é considerado civil. De onde vem isso, né? Porque assim, até o valor da vida é diferente em cada lugar, né? A gente está agora numa eleição onde essas questões estão aparecendo, estou achando isso maravilhoso, porque até pouco tempo atrás os problemas sociais e econômicos eram tão grandes que não tinha espaço para um debate ideológico nas eleições, e agora que a gente está tendo espaço, começam questões: o que é o valor da vida? O que é a vida? Porque os conceitos que a gente tem como naturais acabam sendo questionados, e é importantíssimo questionar eles, porque a gente tem que pensar de onde vêm os nossos conceitos para a gente ter certeza do que a gente quer, porque senão, assim, não dá para votar sem parar para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Valor da vida. Será que a vida de uma mulher que está em risco por causa de uma gravidez vale menos do que a vida do filho dela da barriga que ainda não nasceu? Será que em todas essas questões a gente tem que pensar nelas, não pode naturalizar e pensar
alguns exemplos de livros feitos sobre. Esse aqui foi meu único exemplo, eu ia trazer 3, mas os outros 2 não mais. Desse tamanho, quis carregar. Livros sobre a prática da etnografia na escola. Assim, como o método etnográfico está sendo usado e está sendo usado muito mais até do que eu conhecia na sala de aula, para investigação de campo da sala de aula. Esse aqui é um livrinho, eu só li 2 artigos daqui, mas ele é muito bom e ele me ajudou a perceber algumas dificuldades que os professores podem ter na pesquisa etnográfica, né? Eu vou passar, se vocês quiserem dar uma olhada, também anotar, é um livrinho, não sei como é que é aqui para achar livros, mas assim, eu não acho que esse aqui seja tão fácil de achar, né? Mas se vocês tiverem interesse também, online a gente conversa para mandar e tal. Direitos autorais continuam na Copa. Então, muito cuidado com o direito do autor, é o que eu falei, porque uma coisa minha não é do curso daqui, né? Até por uma questão A gente vai gostar muito disso, né? Que a gente está abrindo aqui. Vocês também já aprenderam, os que não sabiam, a comprar livro pelo sebo virtual. virtual é Cultura ótimo. virtual. Eu estou longe, eu até hoje leio muito melhor que português. Então tem livros de autores alemães que eu peço no sebo virtual para chegar lá e chega. Então, é bom demais. Aí então, vamos falar agora um pouquinho das dificuldades que você pode ter em campo, né? Até para vocês conhecerem como é o trabalho de campo, né? A identificação total com o grupo estudado. O que é isso? Eu vou estudar os brasileiros. Eu sou brasileiríssima. Eu chego lá, não vou enxergar nada, doutor, é um problema, né? Do familiar, é tudo tão familiar. Eu sou professora. Vou investigar, fazer uma pesquisa de campo com professores. Não vou ver nada, né? Eu não tenho mais esse olhar, eu me identifiquei totalmente, não enxergo mais. Isso é um perigo que vocês não podem, assim, vocês não podem cometer. Por mais que vocês se identifiquem, quando vocês vão para campo, vocês têm que ir como pesquisadores. A postura de vocês é outra. A identidade cultural e social naquela interação é outra. Vocês não estão lá como professores, vocês vão estar lá como investigadores. E parar para pensar em o que é essa postura de investigador já é um passo a mais para não correr esse risco, assim, um passo para frente para não correr esse risco da identificação total. Até teve um colega meu da antropologia que fez a pesquisa de campo dele do doutorado sobre antropólogos nas academias do Brasil, academias nos departamentos. Fez uma comparação entre 3 departamentos. Eu fiquei impressionadíssima, porque eu não